Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Emily, estudante do curso de História da Universidade Estadual de Goiás, na aula de didática via PR. Hoje a gente vai fazer um trabalho relacionado à didática e eu vou ler aqui o que foi proposto em sala de aula para a gente poder fazer esse trabalho. Bom, o objetivo dessa atividade é promover sua reflexão quanto à trajetória de sua formação enquanto estudante, de modo que você busque na sua memória as melhores e mais difíceis lembranças relacionadas aos professores que fazem parte da sua vida estudantil. Lembra daquele professor de educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio, até mesmo da graduação, que deixou sua marca? O que ele tinha de tão positivo que te marcou tanto? Saber o conteúdo, saber ensinar, bom relacionamento em sala de aula, ou qual outro aspecto? Ou que foi negativo. Nem sempre as marcas são reflexos ou lembranças de momentos ou situações favoráveis. Após essa reflexão, que são os textos que foram propostos em 2 vídeos, você deverá produzir um vídeo narrativo cuja questão central a ser abordada deverá pautar-se nas características de um bom professor. Qualidades, atitudes, comportamentos, valores, conhecimento, formação, dentre outros. Deixe claro seu posicionamento quanto à importância da didática na formação da carreira docente e quem, qual e por que o professor te marcou. Assim, trace o perfil do professor que você deseja ser. Então, as características de um professor, na minha opinião, e como estudante, como discente, o domínio do conteúdo a qual o professor está aplicando, ter outras fontes além do livro didático, se for no ensino fundamental ou médio, porque não adianta o professor ficar só limitado ao livro didático, ele tem que ter outras fontes, ele tem que ter outras referências para aplicar um conteúdo, para que as crianças consigam desenvolver o senso crítico, né, e aprender sobre a realidade, sobre o passado, sobre talvez um futuro, né, e, assim, ser bem comunicativo, dar espaço para os alunos falarem, conversarem, expor o que ele sabe ou o que ele aprendeu, sem aquele julgamento, que, querendo ou não, acontece, né? E então, assim, para mim, um bom professor seria isso, tipo, ser comunicativo, ter domínio sobre o que ele está aplicando, ter outras fontes, referências bibliográficas, enfim, sobre aquele conteúdo que ele está dando, né? Acho que a questão de valores, eu acho que, como pede lá para falar, eu acho que não se encaixa, porque cada um tem seu modo de pensar, tem sua ideologia, tem seu valor, mas eu acho que isso não é importante falar, porque eu acho que isso não deveria interferir dentro da docência. Para dar aula, acho que essas questões sobre política, religião, valores, ideologias tem que ficar para fora da sala. Claro, você tem que aprender as crianças a desenvolver seu próprio senso crítico, mas sem que os seus valores, suas ideologias interfiram no conhecimento da criança, no desenvolvimento da aprendizagem da criança, né? E, assim, em questão da didática, eu acho, assim, uma matéria super importante, muito legal, muito boa. Como eu tô na graduação, eu tenho uma professora que ela é ótima, ela chama Maurineide, assim, ela inclusive era minha orientadora. E ela é uma ótima professora, ela conversa com clareza, explica, ajuda. Se não entende, nós volta, explica de novo. Então, assim, pra mim, ela é um exemplo de uma boa professora. Tem uma boa comunicação, sabe explicar, leva referência bibliográfica, leva vídeo, leva filme. Então, assim, é uma aula que você quer aprender, sabe? Porque, o professor tecnicista que ele só reproduz o que ele sabe, ele não inova, não... Sabe? Assim, é chato. A gente não consegue ter um apego ali, de fato, em aprender o conteúdo ali quando se tem um professor tecnicista, assim, né? Então, assim, eu acho que a gente, os professores, esses novos professores, tem que ter uma mente aberta para conseguir moldar novas formas de ensino-aprendizagem, assim, de aprender.
E assim, uma coisa que eu acho importante também é que a professora ela tenha consciência que nós somos trabalhadores, porque nós que estudamos na universidade à noite, nós somos trabalhadores, a gente trabalha o dia inteiro, então a gente estuda à noite porque é o único momento que a gente tem para poder estudar. Então assim, eu acho isso importante porque, passou um trabalho, não deu pra você fazer, tudo bem? Não tem problema, a gente deixa, passa adiante e você faz o seu trabalho, mas contando que você entregue. Então eu acho isso importante porque dentro da graduação, porque alguns professores não conseguem entender que nós somos trabalhadores e que às vezes a gente não tem disponibilidade para fazer um trabalho, sei lá, para gravar um vídeo como esse. Então, assim, eu acho importante ressaltar que o professor conheça o mundo externo dos alunos e o mundo interno também, que é ou na escola, no fundamental, médio, infantil. Então, assim, ele tem que dialogar com o mundo externo e interno dessas crianças, adolescentes, adultos, né? Então, eu acho importante ressaltar isso também, porque conseguir fazer essa analogia, né, do mundo real com o que a gente está debatendo dentro da sala de aula, né? Então, eu acho importante. Continuando essa questão da didática, tem um autor que chama John Hussein, eu não sei falar direito, que é Didática, Ensino de História, o nome do livro. Eu acho interessante quando a gente fala de historicidade e consciência histórica, acho que tem muita relação, assim, com a didática, é claro, porque quando se fala do estudo de história, porque ele fala de forma clara o que é historicidade, consciência histórica, do porquê a gente tem que entender e estudar a história. Então, assim, historicidade você vê que o que a gente estuda tanto no ensino básico quanto na graduação, a gente entender que não é só um conteúdo, que são coisas que aconteceram, que vão nos alinhar com coisas que acontecem no presente, como por exemplo, se a gente não tivesse estudado tanto no ensino básico quanto no ensino superior, a gente não saberia o que foi a tentativa do 8 de janeiro, por exemplo, né? Então, assim, é importante essa questão da historicidade por causa disso. A consciência história é a nossa identidade, porque quando a gente consegue entender o nosso mundo, o nosso tempo, as coisas que aconteceram no passado, que interferem hoje, talvez possa vir interferir no futuro, a gente cria a nossa identidade. Entra muito essa questão do nacionalismo também, né? Entender essas nuances aí. E, assim, acho que é isso, assim, que eu acho importante, assim, não é muito uma coisa assim, assim, sabe? Um bicho de 7 cabeças. Eu acho que é basicamente isso. O professor tem que ensinar a criança a desenvolver esse senso crítico, a aprender sobre sua identidade. E assim, eu acho que o professor que eu quero ser é esse tipo de professor que faça com que as crianças, adolescentes, adultos consigam desenvolver um senso crítico para elas saberem o seu lugar dentro da sociedade. É que a partir do momento que você tem essa consciência crítica, social, enfim, ela consegue entender o seu lugar dentro da sociedade e talvez não lutar, mas achar maneiras de lutar contra tais injustiças, né? Então, eu acho que é isso, assim. Então, fica aí a minha reflexão.